Vocês sabem a diferença de uma pessoa extraordinária e ordinária? Essa sendo a primeira frase do filme que a gente vai falar hoje. E sim, você está aqui no canal certo. Eu sou o Emblema e em vez de falar sobre Berserk ou qualquer outro anime, eu queria dar uma pausa e falar sobre um dos filmes que realmente eu não sei se dizer se me encantou ou realmente me levou durante uma aventura muito psicótica na mente de uma moça que só queria uma oportunidade na sociedade. Bem, hoje a gente vai falar de um filme brasileiro chamado Nina. Agora, de início, eu só queria falar que esse filme é uma produção, sim, brasileira. Olha que legal! Completamente feita aqui no Brasil. E eu vou acabar falando sobre outros detalhes do filme mais pra frente. Então, o que eu vou fazer primeiro é narrar o filme por inteiro e, por fim, falar o meu parecer sobre todo esse filme e uma teoria também que eu acabei desenvolvendo sobre esse filme. E sim, vou abordar um pouquinho o tema central dele lá mais pro final da narrativa que eu vou fazer, contando a história que acontece durante o longa-metragem, né? Então, vamos lá ao resumo do filme. E vamos hoje explorar o filme brasileiro que quase não tem cara de brasileiro. Seja bem-vindo a um pedaço da vida de Nina. O filme começa com um monólogo da nossa protagonista fazendo uma pergunta. Eu tenho uma teoria. Os indivíduos se dividem em duas categorias: os ordinários e os extraordinários. Ela fala sobre a diferença entre pessoas extraordinárias e ordinárias. Ela propõe que as pessoas que seguem as regras são íntegras e que sempre são comportadas, elas não mudam o mundo, elas não fazem nada que façam elas se destacar. Ou seja, são pessoas ordinárias. Enquanto as pessoas extraordinárias vão além de qualquer outra expectativa, contra a lógica e sentido que o próprio mundo tem, quebrando regras e conceitos já estabelecidos na sociedade, para criar algo novo, inusitado, fazer algo que ninguém antes teve coragem. Essas sim são pessoas extraordinárias. O filme começa numa lanchonete, onde a Nina e a amiga dela estão combinando de ir em uma festa, que é na casa dela. Nessa cena a gente tem a presença de um dos elementos mais misteriosos do filme, que é o diário da Nina. Apesar de eu dizer que é um dos itens mais importantes, ele em nenhum momento a gente tem um momento de parar e ver o que tem nele exatamente. A gente vai ter uns cortes aqui e ali, a gente vê alguns desenhos, algumas páginas, mas assim, pelo menos até o momento nunca foi revelado o que realmente foi dito ou escrito no livro da Nina. A gente sabe que aquele livro, aquele diário dela, ilustra muitos elementos do dia a dia dela, inclusive da mente dela. Inclusive, ela ser essa desenhista e ilustradora é um dos elementos que vai mais ajudar a gente compreender a mente da Nina daqui pra frente durante o filme. E caramba, isso aqui é a lendária camisa do Suck My Dick. Cara, claramente ela pegou essa camisa com um tuco da Grande Família. E sim, quem tá fazendo a Nina nesse filme é a Bebel, a atriz que interpreta a Bebel da Grande Família, que é a Guta Stress. Eu não sei se eu falei certo o nome dela. Se eu falei, perdão pela minha péssima pronúncia. Mas, sinceramente, depois desse filme, você não vai ver essa atriz como a Bebel. Pelo menos é esse o meu caso. E antes de ir pra festa, a Nina retorna pro apartamento que ela tá morando, né? Junto ali da cena aparece finalmente a outra personagem do filme que também vai ser muito importante, que é a dona Eulália. Elas têm uma breve conversa ali que vai mostrar que elas não se bicam de jeito nenhum. Apesar de morarem juntas, elas têm uma rivalidade ali entre as duas, que na realidade se mostra que Nina diversas vezes oprimida pela dona Eulália, não o contrário. Em breve vamos ter mais cenas que mostram esse tipo de abuso que vem da dona Eulália.
Mas finalmente a gente vai pra festa que as meninas estavam combinando. E assim, não fica muito claro, mas a festa é banhada por músicas eletrônicas e undergrounds e talvez possivelmente por drogas e bebidas, mas isso não é o foco em questão da cena. A cena realmente começa de fato quando a gente vê a Nina beijando outra garota. Essa que a gente não conhece o nome dela durante o filme, mas ela se chama Sofia. E bem, talvez você tenha que lembrar dela mais tarde nessa review do filme. Então se lembre bem dessa personagem, a Sofia. Enquanto a Nina tá beijando a Sofia, ela vê de longe um rapaz passando. Mesmo sem trocar nenhuma palavra, ele acaba seduzindo ela e ela para o beijo que ela tá tendo com essa garota, que é a Sofia, e vai atrás do rapaz. Ela consegue encontrar o rapaz num banheiro e eles começam a se pegar. Só que a Nina, ela brocha. Infelizmente ela brocha com a situação, porque quando ele tira a camisa, ela vê no peito dele aquele Smurf, o Smurf afeminado tatuado no peito dela. O que faz ela perder completamente o tesão e vai embora. Mas a festa nem acabou ainda e a Nina precisa correr dali, porque ela trabalha também numa lanchonete e ela tá atrasada. Chegando lá já exausta e não saber lidar bem com a pressão que os clientes fazem, que estão falando besteira pra ela porque ela tá confundindo os pedidos ou tá atrasando eles. Só que não é fácil, né? Enquanto você tem que lidar com a sua mente que tá fraca, você ouvir reclamações, pedidos em cima de outros pedidos, clientes que não esperam o outro terminar de falar para poder falar. Isso vai sobrecarregando a Nina durante o seu horário de serviço. Em certo momento, devido à exaustão mental, ela até começa a ver as pessoas ali como porcos que só querem comer e comer. E finalmente tudo desanda quando a Nina toma uma mijada de algum dos clientes por ela ter errado os pedidos. Então ela liga o foda-se dela e simplesmente pega um frasco de ketchup e maionese e sai tacando em cima do sanduíche, em cima de cliente, e tira o avental dela e pede demissão daquele local. A Nina volta pro apartamento dela e ela vai até a geladeira. Abrindo lá, ela tem um choque. Ela se assusta com o que ela vê. Não é nada assustador, nem um corpo como você pode estar pensando, já que o filme tem um clima até que bem sombrio. Nina se depara com a comida da geladeira completamente etiquetada com o nome da Dona Eulália e nenhuma comida com o nome dela. Ela pega um dos alimentos e vai até a Dona Eulália e fala que nenhum nome ali é dela, tudo tá marcado com o nome da Dona Eulália. A Dona Eulália responde que o que tem o nome dela é dela e a Nina não pode comer, e o que tiver o nome da Nina, ela pode comer. E a Nina responde que não tem nada com o nome dela, então ela não tem nada o que comer na geladeira. Apesar dos apelos da Nina, a Dona Eulália simplesmente responde da maneira mais fria possível para ela. Não posso comer nada. Pode. Claro que pode. Se comprar. E sem opção nenhuma, a Nina sai do apartamento e vai em busca de vender alguns de seus itens. Ela vai até um vendedor local chamado Magrão, que vende aparentemente coisas que tem relacionada a disco, músicas, bandas. Meu Deus, esse daí é o sargento do Tropa de Elite? Que satisfação lá, aspirar soldado. A Nina vai até ele, tenta vender alguns itens pro Magrão, só que o Magrão, ele vende discos, itens relacionados à música popular. Ele não aceita os itens da Nina por achar que eles são muito undergrounds para ele e que ninguém ia pedir aquilo. A Nina, ela pede ajuda realmente do Magrão, que ela tá sem dinheiro, e o Magrão, ele faz uma proposta para ela que se ela tirar a calcinha que ela tá usando naquele momento, ele compra. A Nina até dá para trás na proposta e vai embora, mas ela volta e sim, ela tira a calcinha dela e dá pro Magrão e ele paga ela. Enquanto a Nina estava vendendo as coisas dela, chega algumas cartas no apartamento. E essa carta é da mãe da Nina. E quem recebe ela é a Dona Eulália. Nina finalmente volta e paga a Dona Eulália o que ela pegou ali com o Magrão. Ela usa para pagar pelo menos um pedaço ali do aluguel do mês. A Dona Eulália responde que é uma quantia insuficiente para o que ela está devendo.
A Nina sabe que não tem o suficiente. Ela tenta explicar que vai pagar o resto e que em breve vai se mudar. Mas nesse instante, a Dona Eulália diz: se não me pagar o que me deve integralmente, suas coisas nunca sairão dessa casa. Uma baita ameaça, vocês não acham? Depois dessa ameaça, Nina vai até o quarto dela, onde ela finalmente lê a carta que sua mãe mandou. E aqui, senhores, basicamente, descobrimos que a Nina tem sim uma família, uma mãe e um padrasto, coisa que só reparei agora reassistindo o filme para fazer esse vídeo. Inclusive, eu percebi que a Nina pega a foto que vem na carta, que é da mãe dela e do padrasto, e rasga o lado que tem um padrasto, mostrando que ela não gosta dele. Alguma coisa, alguma rixa, algum problema ela tem com esse cara. E aqui fica a dúvida, né? A Nina foi embora da sua terra natal para ter mais oportunidades na capital, já que na própria carta a mãe afirma que lá onde eles moram não está sendo fácil viver. Ou será porque ela odeia o seu padrasto ao ponto que ela teve que ir embora? A gente não tem tempo para descobrir essas coisas, porque a Nina vai até a Dona Eulália tomar satisfação. Porque mais cedo, quando a Dona Eulália recebeu a carta, ela abriu e pegou o dinheiro que a mãe da Nina tinha mandado. A Nina toma satisfação da Dona Eulália ter feito aquilo sem autorização. Mas, ao tentar recuperar o dinheiro, a Dona Eulália afirma que aqueles eram os juros que a Nina devia por causa do aluguel atrasado. Em um último apelo, ela diz: mas eu não tenho dinheiro, nem sequer para comprar comida. E a fria resposta que a Nina tem é: não é problema meu. Depois disso, a Nina não consegue reaver o dinheiro que a sua mãe lhe mandou. A noite vem e, sem muito o que fazer, a Nina desenha até o rosto da Dona Eulália, que até mesmo parece estar numa forma monstruosa. A Nina pendura na sua parede, junto das milhares de ilustrações que ela faz. A noite vem. O sono aparece, mas ele não domina. A fome é quem toma lugar. E sem opção nenhuma, a Nina vai se esgueirando de noite pelo apartamento e vai até a geladeira, com todo o cuidado do mundo, para beber um pouco de leite, para ver se a fome passa. Porque ali quem tinha ganhado era a fome. A noite passa, a manhã seguinte chega. Nina vai até a cozinha enquanto a Dona Eulália se desfruta do café da manhã. Só que a Nina é confrontada pela Dona Eulália, que descobriu que ela bebeu leite durante a noite. Tudo porque a velha havia marcado a garrafa de leite, o nível que tinha. E ela sofre uma humilhação por causa disso. Após essa humilhação, a Nina volta para o seu quarto e se tranca lá. E lá dentro, ela é atacada por desejos que se originam da raiva e humilhação que ela tem. Uma linha entre sua mente e o imaginário. A gente consegue ver esse desejo de Nina ilustrado, aparentemente até mesmo pela própria Nina, através dos desenhos que ela faz. A gente vê uma Nina completamente fora do controle, carregando um machado e voltando até a cozinha e acertando a Dona Eulália com diversos golpes brutais no pescoço. E a cena acaba com essa chacina. Olha, eu gostaria de ressaltar como a arte desse filme é incrível. Cara, além da iluminação, que também em vários momentos é muito boa, a gente tem esse desenhista muito bom também aqui no filme, botando o trabalho dele. Eu vou estar deixando o Instagram dele aí na tela. Sim, ele tem Instagram, caso você queira seguir ele. E ele é muito bom, cara. Eu acho que essa escolha artística pra Nina, pra esse filme, foi perfeito, cara. E se atenham que em breve a gente vai ter mais momentos com essa arte incrível, que eu acho muito absoluta. Voltando pro filme, essa parte ela encaixa perfeitamente com a Nina. Afinal, é como se a gente estivesse vendo a mente dela, ilustrada pela própria garota com seus desenhos. A Nina acorda depois de uma sessão de possíveis lembranças do seu passado. Durante o sono dela, ela vê uns flashes bem rápidos de pessoas. E sim, a gente vai ser bem familiarizado com essas pessoas e essa cena que ela sempre sonha. Depois de acordar finalmente dessa pequena sessão de pesadelo que ela teve, ela pretende sair um pouco, até ir para uma festa. A Nina começa a se arrumar. Ela vai para o banheiro,
E lá ela não encontra nenhum item de higiene pessoal. Cara, parece até que estão negando até o direito dela tomar um belo banho básico. A Nina, ela encontra os itens que inclusive a Dona Eulalia escondeu. Ela toma o banho, se limpa, e no momento que ela tá terminando, ela olha pro ralo do banheiro, abre ele e pega um tufo de cabelo. Ela pega esse tufo e põe no sabonete. Isso é como se fosse uma espécie de pequena vingança que ela mesma faz contra a Dona Eulalia. Eu gosto do filme como ele não põe a Nina todo momento como uma coitada o tempo todo. Mesmo que de pequenas ações, a Nina consegue devolver a maldade que é lhe condenada por mero azar ou raiva de terceiros que ela simplesmente não fez nada para receber tudo isso. Bem, pelo menos é o que aparenta o filme e o que o filme narra, pelo menos para mim, né, como telespectador. Até esse momento a Nina tava bem, né, mas durante a festa que ela foi agora, ela começa a ficar tonta. E parece que ela tá à beira de um colapso devido a um cansaço que ela tá tendo, talvez possivelmente mental ou por uso de alguns produtos. Isso não fica claro. Na minha opinião, é mais um cansaço mental e sintomas do que vai acontecer mais pra frente no filme. Enquanto Nina caminha ali, meio zonza, tonta, ela vê uma garotinha de vestidinho branco, bem angelical, entre as pessoas da festa. E essa garotinha já apareceu no filme. Ah, você não reparou? Lá naquela cena da carta da mãe da Nina, é mostrada uma foto. Possivelmente essa foto era da Nina mais jovem, quando era criança. Então o que a gente está vendo aqui é a versão da Nina criança. Possivelmente ele com 12, 9 anos, não tenho certeza exatamente. Mas parece que a Nina tem até um alívio quando vê ela mesmo jovem. Depois que ela finalmente vê essa alucinação dela mesma, ela desmaia. E de repente a Sofia, sim, a Sofia, a garota que estava sendo beijada, dando beijo na Nina mais cedo, aparece e acode a Nina aqui, ajuda ela desse desmaio. A cena corta, a Nina possivelmente se recuperou com a ajuda da Sofia e a Nina volta para casa dela. Mas dessa vez ela se depara com uma cena bem cruel e chata. Quando ela abre a geladeira para ver se ela vai poder pitiscar alguma coisa, ela não consegue. Ela liga a luz e percebe que tem um cadeado ali. Isso é um absurdo da avareza, sério mesmo. Inclusive a atriz que interpreta essa personagem, a Dona Eulalia, a atriz, perdão se eu for falar errado o nome dela, Miriam Muniz, descreve a personagem, a Dona Eulalia, sendo um dos pecados da avareza. Então, se a própria atriz descreve essa personagem assim, é tudo que a gente pode tirar dessa personagem, é a avareza em pessoa. A Nina, em choque, ela vai até a mesa e declara que não sabe por que está acontecendo tudo isso com ela. A própria personagem não encontra um motivo para tudo isso estar acontecendo com ela. Uma maldade, algum erro. E até mesmo a gente está vendo a história dela, a gente não encontra uma razão para ela estar sofrendo tudo isso. Por mais que a noite seja cruel, a manhã chega. E no dia seguinte, a gente tem um café na mesa oferecido para a Dona Eulalia, feito pela Nina. Nina essa diz que fez o chá para a Dona Eulalia para ambas fazerem as pazes. Apesar de tudo, a velha toma o chá e elogia ele, mas ela mal sabe que a Nina fez esse chá do mesmo jeito que o Leone Abacchio, da parte 5 de Jojo, fez o chá pro Giorgio Giovanna tomar. Quem é fã de Jojo sabe exatamente do que eu tô falando. Mas apesar da velha ter tomado o chá especial da Nina, o Golden Shower, a vingança dela não dura muito, porque é logo sobreposto sobre uma carta de luz que tem que ser dividida entre as duas. E a Nina fala que não tem nenhum dinheiro para pagar a conta. Então, para poder justificar o uso da energia que ela fez, a Dona Eulalia faz ela de empregada e faz ela limpar a casa, espanar poeira, varrer, passar pano, enquanto é dirigido diversas ofensas para a garota que não havia feito nada de mal para Dona Eulalia. Tomada por raiva, ela de novo mergulha nos desejos profundos da mente dela. Dessa vez, a gente vê uma Nina de novo completamente insana portando uma faca, onde ela vai em direção a Dona Eulalia, desfere vários golpes para matar a personagem. A cena acaba e tudo que a gente vê é a Nina no chão desmaiada. Mais tarde, naquele dia, a Nina estava na cozinha
ilustrando no seu diário. Quando ela fica inclinada pela fome, faz o que muitos de vocês possivelmente nem sequer pensaram um dia. Ela considera em comer a ração do gato. E não demora muito não. A fome dela é tão grande que ela realmente faz isso. Ela degusta alguns pedacinhos da ração ali. Depois, naquele dia, a gente vê a dona Eulália procurando o gatinho dela pela casa. Ela até pergunta a Nina se ela sabe onde está o gato, e a Nina responde com total indiferença que não sabe, e até mesmo não faria sequer um mal pro gato. A gente vê depois que a Nina pegou o gato e deixou ele na rua, levou ele para bem longe e deixou ele por aí. A gente não pode saber se foi por vingança ou foi por simplesmente querer libertar o amigo felpudo. Mas a gente tem até uma declaração até que um pouco culposa, um pouco inocente até da Nina, quando ela fala que não é nada pessoal, Maverick. Depois sai dali. A Nina começa a caminhar e encontra... Meu Deus, é o Wagner Moura no filme. Certo, você é negro, 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 você é negro! Certo? Ela encontra esse homem que ela vê que é cego. Ela começa a ajudar ele a atravessar a rua e eles começam a conversar ali naquela cena. E a Nina consegue convencer deles irem juntos para casa dele. E rapaz, assim, eu gostaria de dizer como esses dois atores com esses personagens conversando se dão tão bem entre os diálogos dele e até mesmo a linguagem corporal. Porque é sério mesmo, a Nina tem um jeito mais divertido e até que ultrapassa os limites do humor. Ela começa a fazer caretas na frente do cara, a contar mentiras pro rapaz cego. Inclusive ela mente, ela diz que um dos quadros que ele tem, na verdade eram de frutas em cima de uma mesa, em vez de uma mulher pelada. Inclusive o personagem não começa a acreditar nela e ela tenta convencer ele e ele fica na dúvida se realmente são frutas ou se é uma mulher pelada. Mas cara, realmente são ótimos, é uma química muito boa nessa cena. E mesmo sendo bem rápido a cena deles, eu diria que eles são meus casas. Infelizmente eu não vou narrar muito essa cena, acontece coisas nela, mas sinto que essa parte vocês deveriam ver, pois ela é divertida e é uma enorme pausa de toda a trama pesada e misteriosa que a gente estava tendo durante o filme. Foi uma pausa bem colocada no filme e talvez aqui mostre que houvesse um pequeno pedaço de felicidade nisso tudo, sabe? Uma pausa, uma esperança. Mas talvez que a Nina não soube agarrar muito bem. Na verdade soube aproveitar, não é? Afinal ela foi com o rapaz até a casa dele, teve uma noite com ele, conversaram, dançaram, e isso foi bem divertido para a personagem. Mas talvez fosse só isso? Fosse só uma noite? Uma conversa? Será que eles se encontraram de novo? Não tem como saber. Uma palavrinha bem rápida. Eu não sei de onde o Heitor, o diretor do filme, conseguiu um elenco tão brabo assim para esse filme. Mesmo com participações curtas, cara, são vários atores. Inclusive, tem uma cena que a atriz Renata Soran tá no filme com uma prostituta que é expulsa de um táxi e a Nina ajuda ela a não ser agredida. Ela paga a corrida dela porque ela pegou o táxi e não tinha dinheiro. Assim, algo me diz que havia mais coisa além dessa pequena participação ali da Renata Soran, mas talvez fosse só isso, não sei, talvez fosse realmente só uma participação especial. Não dá pra saber, mas realmente você vai vendo vários personagens, várias pessoas aqui que são atores que ficariam ou eram já atores renomados e bem estruturados ali no cenário brasileiro. E não se preocupa que mais pra frente a gente tem mais personagem ainda conceituado aqui, tá? A Nina é acordada pela dona Eulália, que mostra pro novo visitante, ou melhor ainda, pro novo hóspede, já que a atual não havia mostrado sinais que ia pagar o aluguel naquele mês. Entre uma conversa entre a dona Eulália e o novo futuro inquilino, é mencionado que em breve o quarto vai ficar vago, já que a inquilina anterior não mostrou qualquer sinal de integridade em pagamento do aluguel. Nina se sente até ameaçada com isso, sem qualquer tipo de piedade do lado da dona Eulália. Ela vai ser expulsa e vai ficar na rua.
A Nina busca por ajuda da Alice, uma das amigas dela, e essa ajuda não é de dinheiro, e sim um lugar para ficar. Mas a Alice diz que não tem como ajudar ela. E ela até oferece um dinheiro ali para Nina, mas a Nina pega e joga de volta e se nega. Já que ali o ponto não era uma questão de dinheiro, não era tão importante. Mas agora ela queria uma ajuda diferente. Ela precisava fugir daquele lugar, ou senão em breve ela ia ficar na rua, desamparada. A Nina corre e vai de encontro com a Ana, aquela personagem lá do início do filme, onde elas se encontraram na cafeteria para marcar a festa. Caramba, meu Deus, é o Selton Mello, o cara que come mulher invisível. A Nina consegue encontrar a Ana, que nesse momento está tendo um ataque de overdose ou algo parecido. E mesmo implorando pro namorado dela, que quem faz aqui é o Selton Mello, ele não faz nada, ele é inerente à situação. Ele vai ficar ali esperando a pior ou melhora da parceira dele. E sem nenhum tipo de ajuda. A Nina volta para as ruas e ela começa a caminhar por São Paulo. A mente da Nina é cegada por um monte de memórias um tanto curiosas do seu passado. A gente vê de novo a Nina numa versão mais jovem, como a gente já viu antes. Mas agora a gente tem uma visão geral do que atormenta tanto ela. A cena que a gente vê, presencia, é o espancamento de um cavalo branco. Um inocente animal que está preso e sendo atacado com paus e tochas, enquanto relincha de dor. A Nina se assusta com essa cena. Além disso, é assustador os risos e olhares de pura loucura dos aldeões que estão ali aproveitando a dor daquele animal inocente. A Nina segura forte a mão daquele homem que está do lado dela, que eu suponho ser o pai dela. E quando finalmente a Nina acorda desse pesadelo, recobre a consciência dela, ela acorda em algum lugar abandonado da cidade. Eu acho que nem mesmo ela sabe onde está. Essa lembrança é um tanto curiosa. Eu posso ver ela de 3 maneiras assim que contribuem para a trama do filme. A primeira alternativa para mim é que isso realmente aconteceu do jeito que a gente vê, realmente foi realidade e foi um trauma para a vida da Nina. Ou, segunda opção, isso é uma representação de um lado mais inocente da Nina, presenciando uma versão adulta dela sendo agredida e mutilada pelo estado atual que ela vive, sem ninguém ter sequer piedade e algo assim acontecer sem motivo, só porque as pessoas gostam de ver o sofrimento causar dor. Ou até mesmo a terceira opção, isso poderia representar a morte do pai dela, que foi bem pesada e muito traumática para ela. Bem, nada disso é mencionado no filme, são coisas que eu acabei captando e vi ali e interpretei da minha maneira. Você mesmo pode interpretar da sua maneira. Pode achar que essa cena, essa memória, realmente aconteceu desse jeito e dessa maneira. Ou que isso é uma ilustração de algum trauma da Nina, ou até mesmo o que ela está passando naquele momento. Realmente não dá para saber com clareza, o filme não te dá essa resposta. Afinal, a gente está na mente perturbada da Nina, que está se deteriorando com a situação que ela está vivendo. Mas olha só quem está no filme. Olha só se não é o Lázaro Ramos e o Matheus, aquele que interpretou o João Grilo do Alto da Compadecida. Eu falei que ia ter muito ator aqui, ainda muito consolidado no solo brasileiro, hein? A Nina volta para casa. Chegando no local, ela vê os 2 pintores, que são interpretados pelo Lázaro Ramos e Matheus, como eu falei antes. Eles quase não têm nenhuma importância para a trama, mas em breve vocês vão ver o que eles fazem para essa trama se mover. A Nina se depara com todas as coisas dela encaixotadas e nas malas, e seus desenhos amassados e guardados. Agora realmente ela implora para ficar, dizendo que não tem para onde ir, e tudo que recebe é um frio não da Dona Eulália, que não se importa com a garota. Nesse momento ela fica cercada de desespero, mas de repente isso dá lugar a uma raiva avassaladora. Nina, sem pensar nas consequências, pega um saco plástico e entre o mundo real e as suas ilustrações, a gente tem a cena da Nina sufocando aquela que ela considerava seu pior carrasco nesse mundo. Ela finalmente faz o ato que ela tanto pensou e desejou no fundo da sua mente durante a história.
que era matar a Dona Eulália. A noite passa e a manhã seguinte chega. A Nina, ela recebe uma visita. Quando ela abre a porta, ainda mantendo a porta meio que trancada através de uma corrente, ela se depara com um novo inquilino que a Dona Eulália havia encontrado. Ele quer entrar, mas a Nina avisa que o quarto não está mais disponível. E entre indas e vindas de argumentos e desculpas, o rapaz quer de volta o dinheiro dele, que ele adiantou para a senhora. A Nina vai até o cadáver da Dona Eulália e pega o dinheiro. Ela consegue devolver para o rapaz. Mesmo recebendo uma quantia até a mais do que ele pagou, ele acha suspeito, a Nina diz que isso era uma espécie de desculpa e compensação pelo inconveniente. Apesar de aceitar o dinheiro, ele vai embora. E vai embora de um jeito bem esquisito, latindo, batendo nas portas, parecendo um cachorro louco. Após tudo isso, a Nina está repousando no mesmo cômodo do cadáver, que parece não ser tão cadáver assim, tá? Porque de repente a Nina é despertada rapidamente ao ouvir uma tosse vinda do corpo já sem vida da Dona Eulália. Nina pega até um candelabro para verificar o corpo, como se ainda houvesse vida nele. Caso seja isso de fato, ela iria despachar ele definitivamente. A Nina se aproxima e faz a sua investigação. Só que ela é interrompida ao toque de um telefonema na sala. Ao checar quem está ligando, novamente aquela tosse seca surge. E a Nina levanta mais rápido ainda as suas suspeitas que aquela mulher ainda está respirando. Essa tensão é quebrada por barulhos vindos do exterior do apartamento. A Nina, com passos leves e cuidadosos, verifica o corredor pelo olho mágico. Esses barulhos estavam sendo feitos por uma briga entre os dois pintores que a Nina viu mais cedo. Eles estão brigando, fazendo cócegas um no outro. E isso causa barulho no corredor. Só que a Nina não vê isso e nem imagina o que pode ser. Ela só escuta esses barulhos. Mais tarde, a Nina pega no sono. Mas enquanto isso deveria ser um sono para descansar, ele se torna um limite pequeno entre a realidade do seu ato cruel e o seu passado sombrio. Nina se vê como uma garotinha novamente, possuindo sua inocência e de novo seu vestidinho branco. Só que dessa vez ela está num cenário diferente. Ela começa a correr por corredores subterrâneos, sombrios, com medo. Entre luzes, a Nina vê figuras de possíveis moradores de alguma vila isolada. Ao ver essas figuras, fazem parte da infância da Nina. A Nina procura desesperadamente algum lugar seguro, mas tudo que ela vê são corredores poucamente iluminados e cheios de pessoas suspeitas para ela. A Nina acorda desse sono terrível. Ao acordar, ela se assusta mais ainda, que naquele quarto, naquele cômodo que ela deveria estar sozinha, na frente dela, figuras sombrias, vestidas como se fosse do século passado, e encaravam. Essas figuras eram distintas, tinham olhares diferentes, alguns de desaprovação, decepção, raiva, desprezo, de pena e até mesmo de um sadismo muito louco, como se estivesse alegre pelo que a Nina fez. Desesperada, ela sai do quarto. Ela tenta sair do apartamento, mas do lado de fora, ela vê uma das suas vizinhas de porta reclamando para dois homens que estavam ali no prédio sobre o barulho que ela ouvia antes. Ela aponta para Nina, dizendo que a moça também ouviu. Só que a Nina, em resposta, entra desesperada para o apartamento. Ela pega o saco plástico e tenta esconder a prova do seu crime cruel. Ela se esconde daqueles dois homens que queriam só falar com ela. Assim que eles vão embora, a Nina sai do apartamento. E é preciso dizer que essa cena da escadaria é muito alucinante. A Nina começa a descer e aos poucos a gente vai se perdendo entre as cenas. Isso não é algo ruim. Essa é a intenção dessa cena. Mostrar como a mente da Nina está ficando perdida e sem rumo nesse momento da história. A Nina desmaia no fim da escadaria novamente. Ao recobrar sua consciência, ela vai até o porteiro, que avisa que tem um desconhecido procurando por ela. Ela vê que era um senhor de certa idade, usando uma bengala até para andar. A Nina sai e tenta conversar com ele, enquanto eles caminham. Mas, quando ela tenta tirar alguma coisa dele, ele olha para ela. E tudo que ela recebe são uma cara de decepção. E nenhuma resposta do porquê ele tá ali. Ele olha para ela com uma cara de julgamento. Ao atravessar a rua,
Ele olha uma última vez para Nina com uma cara completamente de ódio ou raiva ou julgamento e some entre as ruas escuras da cidade. A Nina, após esse bizarro encontro, ela continua a caminhar, mas pouco a pouco ela percebe que está sendo cercada por aqueles dois homens mais cedo. Nesse caso eram detetives. A Nina corre deles, mas não adianta. Eles conseguem alcançar ela, e quando finalmente conseguem alcançar ela e cansar ela, eles levam ela para o interrogatório. E lá eles falam que já sabem sobre a morte da Dona Eulália. A Nina pergunta se eles sabem quem a matou. E mesmo Nina não se declarando culpada, os detetives declaram já saber que Nina é culpada. E usando de uma expressão, eles ameaçam a Nina, que naquele momento a Nina era que nem uma mariposa perseguindo a luz de uma vela. Por mais que ela quisesse, soubesse que a luz iria matá-la, a mariposa iria continuar perseguindo a luz da vela. Assim como Nina, que iria continuar ao redor daquele crime até ser descoberta. A cena corta, de repente, a Nina está arrastando o cadáver da Dona Eulália pela casa, até o quarto dela. Ela deita o cadáver uma última vez na cama e verifica mais uma vez se a Dona Eulália está viva. Depois disso, ela tranca o quarto e começa a andar. Quando ela se afasta um pouco, de novo, aquele som de tosse vindo do quarto. Como se o cadáver ainda não tivesse, assim, morrido de fato. Ainda estivesse vivo. Ou fosse um fantasma assombrando a mente da Nina. Coberta por essa incerteza, a Nina sai desesperada do apartamento. Só que ao sair, ela vê no corredor todas as portas abertas. Todos os vizinhos que possuem uma certa idade elevada, idosos, encarando ela com um olhar de desapontamento, como se todos soubessem sobre o seu crime. Ela tenta entrar no apartamento de novo, mas de repente ela se depara que não havia ninguém no corredor. Não tinha ninguém encarando ela. E finalmente a Nina desaba. A gente volta e a gente tem a Nina confessando um crime para um dos investigadores. Ela declara como ela matou a Dona Eulália, sufocando ela com um saco plástico. Mas o detetive alega que antes a Nina disse que havia feito isso com uma faca esquartejada velha. E se lembrem bem desse detetive, que daqui a pouco eu vou falar dele, tá? Na realidade, a Nina fala de como matou a Dona Eulália diversas vezes e de forma diferente das formas que a gente viu antes durante o filme. Na verdade, a Nina encontrou a Dona Eulália já morta por causa de um ataque cardíaco. Só que a mente dela não suportou. Por alguma razão, entrou em colapso. E para poder aceitar aquele cenário que ela estava inserida, a mente dela criou várias cenas e aceitou que ela tinha matado a Dona Eulália. E claramente é declarado que a Dona Eulália morreu de ataque cardíaco aquela noite, e não das diversas formas que a Nina descreve como matou ela. Talvez isso nunca tenha existido. A Nina sempre foi inocente. A Nina estava só sendo devorada por tudo e todos. Isso que gerou o colapso da mente dela em se autoculpar. Depois de ser medicado com um acalmante, a Nina começa a devorar tudo que tinha na geladeira que antes estava trancado. E novamente a gente vê a Sofia, aquela moça de mais cedo. Ela observa a Nina enquanto a Nina devora tudo. Ela diz que arranjou um local para a Nina ficar por um tempo, até para ela se estabilizar um pouco e melhorar também. Ela diz também que vai arrumar as coisas da Nina para elas irem embora dali, já que elas não podem ficar ali. A Sofia vai até o quarto da Nina e começa a arrumar as coisas. Ela se depara com um caderno e diário da Nina. Enquanto ela estava lendo, a Nina chega no quarto e ela e a Sofia se encaram e tem um silêncio que não é quebrado entre elas. Mas parece que havia um segredo e deveria ser revelado entre elas. Nenhum apresenta o mínimo sinal de coragem para dizer algo. A Nina sai de lá correndo do apartamento, enquanto a Sofia permanece ali, parada. Só que ela começa a chorar por algum motivo. A Nina corre pela rua. E enquanto ela corre desesperada, a gente pode ver atrás dela numa parede talvez algo que retrate o que aconteceu com ela durante essa parte final do filme. No muro está escrito, pichado, a seguinte frase:
não sabem a quem punir. Talvez colocado aqui para ilustrar bem os pensamentos atormentados da Nina nesse momento cruel. Afinal, a Nina realmente deveria ser punida por tudo isso ou não deveria? A nossa protagonista para de correr. E por uma última vez a gente vê ela se acalmar e ela vira a esquina e continua sua caminhada através da escuridão dessa cidade, que nunca lhe apresentou sequer uma chance de ser feliz. Uma boa oportunidade de moradia, um lar, que devorou e sonegou todas as chances dos sonhos dela virarem realidade, que transformou tudo em um pesadelo e destruiu sua mente. E a Nina desaparece nas escuridões dessa cidade. Agora algumas curiosidades que eu não falei durante o filme e o resumo dele, né? Primeiramente, o filme é inspirado em um livro chamado Crime e Castigo. É inspirado, né? Já que ele não se passa no Brasil a história desse livro. E o protagonista é um homem que realmente comete um crime e tem que lidar com as consequências dele na sociedade. Infelizmente eu não vou poder me aprofundar muito sobre esse livro, porque eu não li ele e eu não quero pegar nenhum resumo no ChatGPT. E a segunda curiosidade é que o filme seria rodado em preto e branco. Sim, essa era a intenção inicial do filme, ser totalmente preto e branco, mas eles viram que isso não ia ser cabível, talvez pela época, talvez porque isso poderia afastar muita gente, né? Porque o pessoal naquela época não estava pronto para Cinema 2 ainda. Então eles optaram por um método diferente, onde a iluminação seria mais escura, teria menos luz na verdade, e a fotografia em si teria menos cores, as cores seriam mais opacas, seriam quase um preto e branco. Tanto que você vê em alguns momentos ali do filme que quase não existe cor, uma cor chamativa em cena, principalmente ali dentro do apartamento. E aqui na nossa terra, Tupiniquim, Nina também foi alvo de vários prêmios, como de melhor atriz para Gota Stress, que interpreta a Nina, como melhor atriz coadjuvante para Muriel Muniz, que interpreta a Dona Eulália, e também como melhor edição e melhor fotografia. Também teve premiação no Festival de Moscou em 2004, prêmio da crítica, então realmente foi um filme que ganhou muitas coisas, realmente é muito bem feito, então ele mereceu todos esses prêmios que ele ganhou nesse ano de lançamento de 2004. E outra curiosidade que vocês podem não estar pensando é que o Heitor, que é o diretor do filme, também criador ali, criador, que desenvolveu toda a história do filme como uma releitura do Crime e Castigo. Na verdade, esse foi o primeiro longa-metragem dele e demorou mais ou menos ali alguns anos para ele preparar tudo para rodar esse longa-metragem. E isso ajudou muito mais quando ele conheceu a Gota Stress, porque ele identificou a personagem nela. Então, realmente foi o primeiro filme dele, o que abriu portas para outros filmes, como posteriormente ele iria fazer Cheiro do Ralo, A Deriva e alguns filmes ali americanos que ele fez, que inclusive eu assisti um deles e eu achei bacana. E outra coisa, se você quer até assistir o filme inteiro, você consegue, até com uma certa facilidade. Talvez não em HD, porque eu mesmo não consegui achar ele em HD, mas tem ele completinho no YouTube. Isso que é o mais bizarro. A primeira vez que eu assisti foi no YouTube. E como a gente viu no final do filme, a Nina some simplesmente na cidade. E por que eu tô relembrando isso? Sabe por quê? Porque já que tá na moda, nessa década que a gente tá agora, de falar de multiversos, por que não falar do multiverso de Nina? Sim, pra mim pode parecer bem louco, mas sinceramente pra mim até que faz sentido, sabe? Vocês se lembram que eu falei que lá no final do filme tem um policial que eu ia mencionar ele mais pra frente no vídeo? Pois é, eu vou falar agora. Quem faz esse policial é o Ailton Graça. No filme ele não tem nome e aqui pesquisando ele também não tem nome, mas ele é policial. E sabe, o Ailton, ele também fez vários filmes, e dentro desses filmes que ele fez tem um filme chamado Verônica, porque ele também tá atuando nesse filme como policial. Sério, isso tá bom.
Talvez só por isso eu possa dizer que o filme não tem nenhuma conexão, mas a Nina já apareceu antes. Sério mesmo, eu não tô zoando. A Nina já... Talvez não exatamente a Nina, mas se liguem só. A Gota Estresse também apareceu em outro filme brasileiro, e dessa vez o filme chamado Bellini e a Esfinge, lançado em 2001. Ela fez uma pontinha ali bem rápido, mas fala sério, olhando isso aqui, não parece a Nina? Cara, e pra mim faz muito sentido esses filmes, esses 3 filmes existirem no mesmo universo, porque Bellini e Esfinge tem uma temática mais investigativa, mais sombrio, e tem uma sociedade brasileira bem mais assim triste, como se passa no universo de Nina e Verônica também. Podia até encaixar ali aqui alguma coisa, mas pra mim só de ter o mesmo ator fazendo um policial nos 2 filmes faz sentido esses filmes estarem conectados nesse multiverso bem louco que eu tô criando. Na verdade não é multiverso, né? É um universo onde as 3 histórias se passariam juntas. Mas e aí, o que você acha? Você já viu Bellini, Esfinge e Verônica? Você concorda que esses filmes estão conectados? Porque, mano, fala sério, essa aqui é a Nina todinha, mano. Fora que, mano, o cara ser um policial nesse filme e no outro também ser um policial, mano, fala sério. Agora só faltou mesmo eu fazer uma conexão com o Cheiro do Ralo, que é do Heitor também, do Heitor Dália. Mas eu não posso porque eu ainda não assisti o filme e não vai dar tempo de assistir o filme e fazer esse vídeo. E bem, pessoal, eu só queria falar que depois que eu assisti esse filme, eu acabei adquirindo uma cópia original dele. Não sei se é original, mas eu comprei uma cópia em DVD. E eu tinha que comprar, mano, porque eu gostei demais desse filme. E filmes assim eu gosto de ter em DVD. Sim, eu sou velho nesses termos. Só que comprando esse DVD, eu acabei descobrindo que ele tá recheado de coisas que não estão no filme, em termos de arte, porque, como eu falei, o caderno da Nina é um dos itens mais legais do filme e que aborda vários momentos que ela passa durante a história. Inclusive, no DVD aqui, nos extras dele, tem algumas artes que com certeza não apareceram durante o filme ou apareceram muito rápido, a gente não nota. Mas estão aí, cara, várias ilustrações feitas exclusivamente pro caderno, cara. E eu acho isso uma das curiosidades mais legais para quem tem o DVD dessa obra. A única coisa que eu realmente gostaria muito de ter desse filme é a trilha sonora disponível para download, mas até o momento não encontrei e não achei nenhum lugar que disponibilize só escutar ela. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Foi um vídeo longo. Foi um vídeo grande, cara, sério mesmo, eu tô, acho que há meses querendo fazer esse vídeo e quando eu comecei a editar, foram semanas para eu editar. Eu não sabia muito bem como ia ser a linha de edição e desse vídeo, né, a narrativa dele foi coisas assim que eu fui fazendo, mas sério mesmo, deu muito trabalho e eu tô orgulhoso desse trabalho que eu fiz. E se você assistiu até aqui, eu acho que você gostou do vídeo. Eu só tenho a agradecer, muito obrigado. Comenta aí se você já assistiu Nina, se você quer vídeos nessa linha que eu fiz agora. E compartilhe com um amigo seu, caso ele queira saber sobre um bom filme brasileiro. Que é esse, Nina. Bem, pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.